Você já parou para pensar como é que um remédio sabe exatamente onde agir no nosso cérebro? Parece até mágica, né? Mas a verdade é que ele funciona como uma chave feita sob medida para uma fechadura muito específica. E é exatamente esse mecanismo que a gente vai desvendar hoje. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nessa história de chaves e fechaduras, a gente precisa alinhar os ponteiros. Deixar uma coisa bem clara. Por exemplo, fármaco e droga. Será que são a mesma coisa? Olha, é mais simples do que parece. Pensa assim, um fármaco é aquela substância com um objetivo terapêutico, sabe? Feita para tratar algo. Já droga é um termo bem mais amplo, um guarda-chuva que cobre qualquer substância que mexe com o nosso corpo. A cafeína do nosso café é uma droga, e um antibiótico também. A regrinha de ouro é essa. Todo fármaco é uma droga, mas nem toda droga é um fármaco. Fechado? Beleza. Agora que a gente está falando a mesma língua, vamos ao que realmente interessa. Como é que os nossos neurônios batem papo entre si? Como funciona essa rede de comunicação dentro da nossa cabeça? Imagina uma conversa tipo por cartas. Os carteiros, nesse caso, são chamados neurotransmissores. São eles, essas substâncias químicas, que levam a mensagem de um neurônio para o outro, garantindo que a comunicação aconteça. E para a gente entender de vez essa conversa toda que parece super complexa, existe uma analogia perfeita, super simples de visualizar. A gente vai usar a metáfora da fechadura e da chave. Então vamos lá. Imagine que cada neurônio, cada célulazinha do nosso cérebro tem uma porta. E não é qualquer porta, não. É uma porta bem seletiva, que só abre quando a mensagem certa chega. E nessa porta, claro, tem uma fechadura. Essa fechadura, no mundo da neurociência, é o que a gente chama de receptor. É como se cada fechadura tivesse um segredo, um formato único, esperando pela chave certa. E a chave? Bom, a chave pode ser o próprio mensageiro do nosso corpo, o neurotransmissor, ou pode ser um fármaco, um remédio que foi desenhado exatamente para se encaixar naquela fechadura específica. E é aqui que a coisa fica interessante, porque falando de fármacos, existem basicamente dois tipos de chaves, e elas funcionam de maneiras bem diferentes. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O que de fato acontece quando uma dessas chaves se encaixa na fechadura? Qual é a ação delas? A diferença é toda. Pensa comigo, a chave agonista não só entra na fechadura, como ela também gira e abre a porta. Ela causa uma ação. Já a chave antagonista, ela entra, mas não gira. Fica lá, travada, ocupando espaço e impedindo que qualquer outra chave consiga entrar. Ou seja, uma ativa, a outra bloqueia. Então, o agonista é a chave amiga, digamos assim. Ele imita perfeitamente o neurotransmissor natural. Encaixa, gira, abre a porta e pronto. Acontece a resposta que a gente espera. Ele ativa o receptor. Um exemplo é a buspirona, que atua como agonista nos receptores de serotonina. Agora, e o antagonista? Esse é o estraga-prazeres. Ele tem o formato certo, então ele até encaixa na fechadura, mas é só isso. Ele não gira, não abre a porta. Ele simplesmente fica lá, ocupando o lugar e impedindo que a chave certa, o neurotransmissor, consiga se ligar. Ele bloqueia a função. Muitos antipsicóticos funcionam exatamente assim, bloqueando receptores de dopamina. Ok, já entendemos os tipos de chave. Mas como essa chave chega até a fechadura lá no cérebro? Não é tão simples. Ela precisa fazer uma verdadeira viagem pelo nosso corpo. Vamos dar uma olhada nesse percurso. Essa jornada tem um nome técnico, farmacocinética, e acontece em 4 etapas. Primeiro, a absorção. O remédio entra no corpo. Depois, a distribuição. Ele pega carona na corrente sanguínea. Terceiro, o metabolismo. O corpo, especialmente o fígado, processa essa substância. E por último, a excreção. O que sobrou é eliminado. É o ciclo de vida completo do fármaco no organismo. Certo, mas e na prática? Como todo esse conhecimento se aplica? Um exemplo excelente é o tratamento da depressão com certos medicamentos. E aqui pode surgir uma dúvida que é super válida. Ué, por que a gente iria querer que um remédio bloqueasse um processo que é natural do nosso corpo? Parece meio estranho, né? A resposta está no mecanismo de limpeza do cérebro. Depois que um neurotransmissor entrega sua mensagem, ele precisa ser retirado dali para que a próxima mensagem possa vir. Esse processo de reciclagem ou recolhimento se chama recaptação. Então, em condições como a depressão, muitas vezes o cérebro está reciclando a serotonina rápido demais. Não dá nem tempo dela agir direito.
O que certos antidepressivos fazem? Eles bloqueiam justamente essa reciclagem. O resultado é que a serotonina fica mais tempo ali, agindo, aumentando o seu efeito. É uma forma de reequilibrar a comunicação. E aqui a gente entra num ponto fascinante. Tudo isso que a gente falou não funciona como uma ciência exata igual para todo mundo. Cada pessoa, cada organismo responde de um jeito único ao mesmo fármaco. Nossa idade, nosso peso, diferenças hormonais, o nosso estado de saúde, o metabolismo, tudo isso influencia. É por isso que o mesmo remédio pode ter um efeito incrível para uma pessoa e quase nenhum efeito, ou até efeitos colaterais, para outra. A fechadura pode ser um pouquinho diferente em cada um de nós. E isso tudo nos leva a uma reflexão, que é talvez o maior desafio da medicina moderna. Se cada pessoa é uma fechadura ligeiramente diferente, como é que a gente encontra a chave perfeita para cada uma delas? Como criar tratamentos que não sejam só de tamanho único, mas sim feitos sob medida? Fica aí a pergunta.